Existe um motivo para certos nomes serem esquecidos. Eles não foram apagados, eles foram escondidos. Durante séculos, homens tentaram registrar aquilo que não compreendiam. E alguns desses registros não deveriam ter sobrevivido, porque nomes têm poder. E um deles ainda responde: Valak. Se você acha que conhece esse nome, esqueça tudo, porque o que você viu não é a verdade. Antes de continuar, se inscreva no canal O Outro Lado, porque aqui a gente não conta histórias, a gente revela o que foi escondido. Deixa seu like e comenta. Você teria coragem de abrir um livro proibido? Tudo começa no século XVII, quando um livro começou a circular, não entre curiosos, mas entre aqueles que buscavam o proibido. Um grimório, um livro que não foi feito para ser lido, mas para ser usado. Entre símbolos, rituais e instruções, existiam nomes que não deveriam ser pronunciados. E entre todos eles, um carregava algo diferente. Esse nome era Valak. Ele não era uma freira. Não havia hábito, não havia cruz, não havia nada que pudesse ser reconhecido. Ele era descrito como uma criança com asas, montada em um dragão de 2 cabeças. Uma forma que desafia a lógica. E seu poder não era pequeno. Ele revelava segredos, encontrava o que estava escondido e guiava aqueles que ousavam chamá-lo. Mas havia um detalhe que poucos percebem. Ele não aparecia sem ser chamado. E talvez esse seja o erro. E existe algo que quase ninguém menciona. Esses livros não foram escritos por uma única pessoa. Eles são compilações, fragmentos copiados e repassados e alterados ao longo dos séculos. Isso significa que ninguém sabe quantas versões realmente existiram. E talvez algumas delas nunca tenham sido encontradas. Ou pior, foram escondidas de propósito, porque certos conhecimentos não são perigosos por serem falsos, mas por serem reais demais. E se alguém, em algum momento, seguiu essas instruções? E se o que está escrito não for apenas teoria? Porque o verdadeiro perigo não está no nome, mas no ato de chamá-lo. E livros não esquecem. Séculos se passaram e o nome deveria ter sido esquecido. Mas não foi. Ele voltou, mas não como antes. Voltou com um rosto. Nos filmes, Valak ganhou forma. Uma freira olhando diretamente para você. E isso não foi por acaso, foi escolha. Porque nada é mais perturbador do que ver o sagrado se tornar maligno. Mas existe algo que o cinema não mostra. O nome continua o mesmo. E nomes não são apenas palavras. Eles são chaves. E toda chave abre algo. Talvez Valak não precise existir da forma que você imagina. Talvez ele exista apenas na mente daqueles que acreditam. E talvez isso seja ainda pior. Porque quando você pensa, você lembra. E quando você lembra, você mantém vivo. E agora você sabe o significado do nome, Valak. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário. Se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente vai mais fundo do que deveria.